Bom dia. Hoje a gente vai corrigir a atividade de ontem, em atividade sobre aquele sujeito, aquela oração ser sujeito que nós vimos na aula de ontem, na página 333. Aí diz o seguinte: Enem MEC. Olha aí uma questão do Enem, veja aí. Gripado, penso entre espirros em como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália em 1743, epidemia de gripe que disseminou pela Europa. Além do vírus propriamente dito, dois vocábulos virais, o italiano influenza e o francês gripe. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significa influência dos astros sobre os homens. O segundo era apenas uma forma nominal do verbo griper, isto é, agarrar. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. Então, aí é S. Rodrigues sobre palavras na revista Veja. Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. O fragmento do texto em que há coesão por elipse do sujeito é. Você já sabe que elipse é a ausência, é a falta. Às vezes a gente consegue entender que existe um sujeito pela desinência verbal, como eu falei ontem. Então a resposta aí é a letra E. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado. Então, aí a elipse do sujeito está aí, quando diz o seguinte, o que é o fragmento do texto em que há coesão por elipse, que no caso, a ausência, mas você sabe que está ligando ao outro texto. Olha aí, segundo era apenas uma forma nominal do verbo griper, que é agarrar. Supõe-se que fizesse referência ao modo. Então, esse supõe-se aí está se referindo a algo anterior, que no caso está se referindo ao vírus, que recebe o nome de gripe, porque por alguns fatores aí que você viu. Questão 2. Assinale a alternativa em que é a oração sem sujeito. Isso aí foi uma questão da FUVEST, São Paulo. Vocês observem que as questões são mais gramatical mesmo, as questões de outros vestibulares. E você já sabe que oração sem sujeito é aquelas formadas por verbos, o verbo haver no sentido de existir, aí diz, há de haver recurso desta sentença. Então, a resposta correta é essa aí. Há de haver recurso dessa sentença. Porque os outros verbos tem aí na letra B, tem assim, embora com atraso haviam chegado. Quando você viu o verbo flexionado, você já tem certeza absoluta que aí não é, mesmo sendo um verbo haver, aí não está no sentido de chegar. Eu acho que nós podemos trocar o havia aí na letra B por já tinha chegado, né? Já tinham chegado. Então é diferente desse aí da letra E. Há de haver recurso dessa sentença.
3. Em relação à frase precisa-se de trabalhadores, indica a alternativa incorreta. Então, aí o sujeito é indeterminado, sim, porque ele é indeterminado, porque ninguém sabe quem é que está precisando de trabalhadores. É um verbo transitivo indireto. Indireto, olha, gente, eu sei que minha voz é meio ruim, é transitivo indireto. Por que que ele é indireto? Porque tem a preposição de aí. De trabalhadores é objeto indireto, tá correto. Precisa de quê? De trabalhadores, então aí é objeto indireto. Letra C, se é índice de indeterminação do sujeito, correto. Porque se o sujeito é indeterminado, o se é um índice de indeterminação do sujeito. E letra B, a frase é ativa do sujeito indeterminado. Ok, a frase aí é ativa, porque quando o sujeito é indeterminado, o verbo é de ação. Ele pratica ação. E esse sujeito aí, desse verbo aí, esse sujeito aí, mesmo sem saber quem é, ele é um sujeito que faz alguma coisa, porque alguém está precisando. Agora, a frase é passiva? Não. Então, se é um sujeito indeterminado, já sabe que a frase não é passiva. Número 4. O que há entre a vida e a morte? O verbo aí é há, né? O verbo haver. O sujeito do verbo haver é um pronome interrogativo que? Não. Porque aí o que? Tá perguntando o que? Tem-se uma oração sem sujeito? Sim. Verbo haver no sentido de existir, ele é um verbo, oração sem sujeito. Que aí a gente já sabe que eu falei para vocês ontem. Que é oração inexistente. Sujeito inexistente que a gente chama. O sujeito está oculto? Não. O sujeito é indeterminado? Não. O sujeito é uma curta ponte? Uma curta ponte? Não existe isso aí. Então, gente, a resposta correta é a letra B. E vocês já estão sabendo mais ou menos o que é oração sem sujeito. Ele acontece quando o verbo vem no sentido de tempo decorrido, ou então no sentido de existir. Se ele significa, você pode trocar por existir. Só que se você trocar por existir, aí deixa de ser oração sem sujeito. Passa a ser outra coisa. É uma história meio complicada, é só mesmo uma regra gramatical que não tem explicação. Porque o verbo haver, ele está no sentido de existir. Ele é sinônimo de existir. Você pode escrever a frase trocando o verbo haver por existir, que o sentido da frase não fica o mesmo. Só que aí a classificação fica diferente. Porque quando existe o verbo haver, isso aí, há o quê? Entre a vida e a morte. No caso aí é como se fosse um objeto direto. E aí, quando é o verbo haver no sentido de existir, ele é uma oração sem sujeito. Significa dizer que não existe sujeito nessa oração aí. A gente chama de sujeito inexistente. E o verbo é impessoal. A mesma coisa acontece com o verbo e fenômeno da natureza. Mas digamos que eu trocasse essa frase aí. O que existe entre a vida e a morte? O que existem entre a vida e a morte? Aí o verbo existir fica no plural, porque aí tem dois sujeitos, ele virou sujeito oculto. É estranho, mas é desse jeito. O português tem essas regrinhas que a gente precisa aprender. Então, o verbo haver no sentido de existir, ou no sentido de tempo decorrido, quer dizer, tempo passado, há muito tempo que estou aqui, há horas que cheguei, neste caso aí todos que você
Tá vendo? É oração sem sujeito tempo decorrido. E assim os fenômenos da natureza. Choveu muito, trovejou muito, relampejou muito, ventou muito, não é? Tudo isso daí são fenômenos da natureza. Então, gente, a aula terminou por aqui. Tenham todos um bom dia. Nossos assuntos encerraram. O nosso livro, vocês viram que a última página aí do livro não tem mais assunto de língua portuguesa para ser estudado pelo livro. É claro que o conhecimento de vocês não acabou por aqui, porque o livro acabou, né? Tem muita coisa para se aprender ainda. Esses dias, próxima semana, como eu já falei para vocês alunos da área de linguagem, todas as turmas, primeiro, segundo e terceiro ano, nós vamos fazer no mês de dezembro um projeto interdisciplinar. Então, a partir do dia 1º, que é terça-feira, nós já vamos começar a trabalhar uma semana, um projeto interdisciplinar, que é a Semana de Arte Moderna. E só que esse ano vai ser diferente, porque os professores de linguagem vão estar todos envolvidos. Os professores de linguagem sou eu, professor de língua portuguesa, professor Cícero, que é de espanhol, professora Valcimere, que é de inglês, professora Bruna, que é de educação física, e a professora Carmen, que é a professora de arte. Todas elas fazem parte da área de linguagem. Quer dizer, na prova do Enem, quando vocês vão fazer a prova do Enem, é a disciplina desses professores todos que eu citei que cai na prova de linguagem. Quer dizer, a de inglês e a de espanhol, vocês já escolheram qual é a prova que vocês querem fazer. Aí vocês têm que se dedicar um pouco mais àquela que vocês escolheram para fazer a prova. Agora, a arte, a educação física e linguagem está aqui. Uma grande parte de linguagem está no livro de vocês, que mesmo eu sendo professor de língua portuguesa, mas você sabe que eu trabalho com 3 disciplinas, que é gramática, arte, gramática, literatura e redação. Só que a literatura tem muita arte pelo meio, né? Que tem aquelas vanguardas europeias e outras formas de artes que vocês podem presenciar dentro do livro de português, que também estuda na disciplina de arte. E aí alguém pode perguntar por que é que português estuda arte? Porque português, na área de linguagem, a gente trabalha com literatura, e literatura é uma manifestação artística. As manifestações artísticas são diversas. Vocês sabem que tem a literatura, e tem a arquitetura, tem as plásticas, né? As obras plásticas, que é a pintura, o desenho, a música, a dança. Tudo isso são formas de fazer arte. E a arte é uma linguagem, porque ela se comunica conosco. Por exemplo, se vocês forem à capivara e vocês observarem que lá na capivara tem algumas figuras rupestres, ele se chama arte rupestre. Então, ali é uma forma de linguagem, é um tipo de linguagem. Aqueles ancestrais, eles se comunicaram conosco, eles passaram a mensagem, eles registraram na vida deles alguns acontecimentos que eles deixaram em registro para que as pessoas de hoje, atualmente, a gente possa ter acesso a informações da época que esses ancestrais moraram aqui, que eles não dominavam a nossa língua escrita, mas eles já escreviam de alguma forma, eles já usavam alguns desenhos que eles se comunicavam conosco, porque a gente é capaz de compreender muitos acontecimentos na vida daqueles povos por meio dos desenhos que eles fizeram. Então é isso, gente. Bom dia para todos, um beijão e até segunda-feira.